Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Em primeiro lugar, um feliz 2022 para todos nós. Eu tô de fato, pelo menos desde outubro do ano passado, de 2021, sem gravar um vídeo, porque a minha vida tá muito corrida, muito trabalho, muita coisa. Tá? E vamos lá. O tema de hoje é uma complementação de um vídeo que eu fiz, salvo engano, ano passado. O link está na descrição, sobre Stopping Power. Mas nesse vídeo eu não vou falar o que eu já falei no vídeo passado sobre a origem do conceito do Stopping Power, etc, etc. Não vou falar sobre isso. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, como eu falei, mas hoje eu vou falar um pouco sobre a minha visão pessoal do Stopping Power. Até que ponto o Stopping Power pode ser considerado, como muitos defendem atualmente, como mito, e até que ponto o Stopping Power pode ser considerado como uma verdade. Tá? Então, o que ocorre? Desde muitos anos, na balística, nas obras mais clássicas sobre balística, tá? Se fala em Stopping Power. E tem muitos autores que defendem que o Stopping Power realmente é uma realidade. Não só autores tão antigos, não, como alguns dizem, não, é um conceito já ultrapassado. Não. Tem autores que estão atuando e pessoas até renomadas que falam sim em Stopping Power. Dizem que ele tem uma eficácia, tá? Que não é um mito. Vou dar como exemplo, existe um livro que eu até utilizei como bibliografia para o meu livro, que estou aqui com a colinha, anotação, Armas, Aspectos Jurídicos e Técnicos, do Aloysio A.C. Barros Pupin. Ele fala exatamente sobre Stopping Power. Tá? Embora é um livro muito bom, mas ele é bem resumido. Tá? Ele traz algumas questões mais objetivas. Ele fala sobre isso. Uma outra grande referência é o Carlos F.P. Neto, que é o responsável por um site, se vocês não conhecem, vale a pena, chamado Armas Online, que ele, inclusive, é membro vitalício do NRA, ou seja, do National Rifle Association dos Estados Unidos. É um cara que, assim como eu, tá, eu não sou do NRA, mas assim como eu, já prestou vários serviços voluntários ao Exército Brasileiro, ele já prestou serviço inclusive à Polícia de São Paulo, tudo voluntário, é um cara que conhece muito sobre arma, ele fala em Stopping Power. Então, assim, será mesmo que o Stopping Power é algo realmente que é um mito? Será? Aí vamos lá. Volto a dizer, estou falando da minha opinião pessoal, baseada em várias obras que eu estudo, tá? E estou citando esses dois autores, mas posso citar várias outras obras. Vamos lá. Tecnicamente, a balística ela se divide em três: balística interna, externa e terminal ou de efeitos. Existem autores que falam em uma quarta balística, que seria entre a interna e a externa, chamada balística de transição. Particularmente, eu sigo a balística dividida em três. A de transição, eu acho que seria um subtipo, enfim. Mas isso aí não vem ao caso. Porque quando a gente fala em Stopping Power, a gente está falando exatamente da balística terminal ou de efeitos, que também é conhecida como balística do caos. Não por outra razão, porque existem uma série de variantes que podem interferir no resultado, tá, dos efeitos de um projétil ao atingir um anteparo, em especial o corpo humano. Então, o que ocorre? Eu chamo a atenção de quem está me assistindo que existem leis clássicas da física que, assim, não tem como a gente fugir disso. Por exemplo, quando a gente fala em inércia,
que é a inércia? Basicamente, a inércia é dizer que um corpo, se ele estiver parado, ele tende a ficar parado, e se ele estiver em movimento, ele tende a continuar o movimento, a estar em movimento. Só que assim, isso é uma lei indissociável da física, assim como existe a lei da ação e reação. Ou seja, toda força que você exerce, ela tem uma reação da mesma proporção, da mesma. Você tem ações, você tem uma ação e você tem uma reação proporcional. Isso é, deixa eu só ajeitar aqui, isso é uma lei da física. Então, assim, afirmar que não existe transferência de energia, a meu ver, é um erro. É um erro, enfim, conceitual. É um erro. Por quê? Você sim transfere energia. Você transfere energia. Quem já praticou alguma arte marcial sabe que determinados golpes você transfere energia. Você consegue transferir energia. Então, assim, a transferência de energia existe. Uma outra coisa, falando um pouco de física, que a gente tem que entender é a questão de massa. Se você pegar, por exemplo, um caminhão de 10 toneladas a 20 km por hora e uma bicicleta a 20 km por hora, o que você acha que é mais fácil de deter, de você parar? O caminhão ou a bicicleta na mesma velocidade? A resposta é simples. O caminhão, ele tem mais massa, ele é mais difícil de você deter. Uma bicicleta, ela tem menos massa e ela é mais fácil de você deter. Com os projéteis é a mesma coisa. Porque se, de fato, o stopping power fosse um mito, fosse uma lenda, fosse algo que foi totalmente descartado, então, penso eu, que os policiais poderiam usar no seu coldre uma pistola ou um revólver 22. Não precisariam usar, por exemplo, uma 40. Smith Wesson. Precisava. Porque o stopping power é mito. Não é bem assim. Eu acho que a balística, o bacana da balística, é que você não é uma ciência exata também. Você tem várias discussões e todas são válidas, inclusive para os que entendem que o stopping power não é mito, que fala em tiro de comprometimento, e é verdade, fala da capacidade da munição de incapacitação, beleza, é verdade. Assim como é verdade que o próprio stopping power, você não tem como dizer que assim, uma munição, um projétil, né, que é pesado, .45 ACP, ele em todos os casos ele vai conseguir deter uma agressão. Não necessariamente. A regra é que sim. Porque se fosse assim, por exemplo, dizer que um revólver .38 ele é mais adequado à defesa pessoal do que um 32 ou uma pistola 7,65, não teria sentido. E nós sabemos que não é isso. A questão do stopping power, que as pessoas dizem que alguns, né, defendem que é um mito, que é porque assim, o conceito do stopping power, de uma forma grosseira, é você parar uma agressão com um único tiro, uma bala só. E nem sempre isso é possível, é verdade. Algumas vezes um policial, numa ação, ele dispara uma pistola .40 contra um criminoso e ele consegue deter aquela agressão, mas um outro criminoso pode ter uma compleição física maior, enfim, tem N razões, ele pode não ser detido, não pode cessar a agressão dele com um único disparo de .40, por exemplo. E de uma maneira muito simples, até para ser rápido, a discussão sobre o stopping power, de que seria mito e tal, é exatamente nisso. Só que assim, volto a dizer, você tem algumas
leis da física, que eu citei de uma maneira muito simplória, óbvio, dizem que não. Pergunte a qualquer policial, qualquer pessoa que está no dia a dia, o que ele prefere? Ter um 38 ou uma pistola .40? Tudo bem que eu não sou fã do calibre .40, mas o que ele prefere? Ele prefere um 32 ou uma 45? Então, assim, será mesmo que o stopping power é mito? Eu deixo essa pergunta. É óbvio que ele é uma regra geral. Ele poderia ser considerado como uma regra geral, um conceito geral. Mas sempre tem aplicação, ele é uma verdade absoluta? Não, não é. Como muita coisa no universo não é uma verdade absoluta. Muitas regras têm exceções. Então, assim, o que vocês acham? Realmente o stopping power não existe? Ou ele é um conceito, como eu disse no vídeo anterior, que ele existe, mas está caindo em desuso em função de N outras constatações feitas, como, por exemplo, a questão do tiro de comprometimento, capacidade de penetração, etc, etc. Deixe aqui os seus comentários e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!